Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um vídeo nesse canal. Espero que vocês estejam gostando desses conteúdos. É muito importante para a sociedade. São informações de utilidade pública, que isso pode ajudar alguém, pode ajudar um familiar, um amigo, um conhecido, pessoas que estão sofrendo de alguma forma psicologicamente, mentalmente e que precisam da sua ajuda, do seu auxílio. E eu vou trazer algumas informações aqui que podem ser auxiliadores e ajudadores de muitas questões aí que vêm ocorrendo aí em toda a nossa sociedade, não é mesmo? Hoje você viu aí o tema do nosso vídeo de hoje, surto psicótico. Surto psicótico. As pessoas, elas às vezes não sabem lidar muito bem com o que é o surto psicótico, como que isso acontece, como que isso se dá, será que isso é uma pessoa que está muito nervosa, que está muito raivosa e que está brigando com todo mundo, ela está surtada, a pessoa ela está mal-humorada. Há umas confusões que nós acabamos fazendo por não saber, por não ter algumas informações importantes que nós vamos trazer nesse vídeo. Então fica comigo aqui, nós vamos tratar desse assunto da minha forma, de forma pessoal, de forma real, de um depoimento que aconteceu de verdade, e isso vai trazer muitos benefícios aí para todos nós. É essa a minha maior intenção aqui nesse vídeo, tá bom? Então, o surto psicótico, para mim, na minha particularidade, aconteceu na minha vida, aconteceu da seguinte forma. Primeiro eu tive uma notícia, né, de reformulação de contrato de trabalho e de prestação de serviço. Eu tive essa notícia, né, lá no escritório que eu trabalhava, 20 anos, no mesmo escritório, no mesmo local, é uma empresa de cunho familiar. Então eu recebi uma notícia que ia reformular o meu contrato de trabalho e que ia reformular também a minha prestação de serviço. E a partir do momento que eu recebi essa notícia, eu tive dentro de mim que eu precisava atrás de alguns outros recursos, de alguns outros ganhos em benefício à minha família, em benefício a mim mesmo. Eu não podia ficar refém, né, desse novo contrato que iriam fazer comigo. Então eu já busquei atrás de outras atividades, né? E eu comecei a estudar dia e noite sobre essas novas atividades que eu iria executar. E isso foi um dos gatilhos que ocasionou o surto. Então o surto não é do nada, né? Acontece algumas coisas na nossa vida que a gente vai entrar em colapso mental, em surto psicótico. Então a primeira notícia foi essa. A segunda notícia que eu tive, que veio sobre a minha vida, foi a notícia da nova gestação da minha esposa. Né? Quando a minha esposa falou que estava gestante, mais uma vez, nós já temos um filho de 3 anos, vai fazer 4 anos. E na época eu falei, nossa, eu vou ser pai novamente. Então, uma coisa colaborou para com a outra, né? Eu falei, agora que eu tenho que ir para cima mesmo, é agora que eu vou desenvolver novas atividades mesmo, preciso de novos recursos, preciso de ter ganhos para minha família, eu não posso ficar refém dessa situação que eu estou vivendo hoje e vou para cima, né? Essa foi a minha questão. E depois veio um colapso mental. O que é um colapso mental? É quando você está com um direcionamento, um objetivo certo na sua vida, você já está com um caminho traçado na sua vida, ó, vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, porque por causa disso e por causa daquilo outro. Só que essa causa não aconteceu, né? Então eu tive o colapso mental com o luto dessa gestação que não foi para frente. Minha esposa e eu, nós tivemos a perda, né, desse bebê. Depois de provavelmente 3 meses, mais ou menos, 3 meses de gestação, nós tivemos a perda desse bebê. E aí eu entrei também nesse colapso mental, que é como se fosse um balde de água fria, né, que jogou em mim. E aí é você se destinando a algum objetivo e esse objetivo se frustra. Então entra em colapso mental. E foi o meu primeiro choro, aquele primeiro choro de tristeza profunda,
que eu tive. No vídeo passado eu falo sobre esses choros. Se você não pôde acompanhar, acompanha aí o vídeo anterior que você vai ver o que é esses choros que eu tive. E ali foi o primeiro choro que eu tive, né, desse colapso mental que aconteceu na minha vida. Outra questão foi o desligamento dessas duas empresas. Então eu não concordei, né, com esse novo modelo de contrato que ia acontecer na minha vida a partir de janeiro de 2025. Né? A notícia foi que até dezembro você vai trabalhar dessa forma. E a partir de janeiro a gente vai fazer um novo contrato de trabalho e tudo mais. E aí eu não aceitei isso, fui buscar novas atividades e novos ganhos para minha vida e aí a questão do desligamento. Aí eu me desliguei da empresa, das duas empresas familiares que eu prestava serviço para uma e era registrado na outra, né? E aí depois disso aconteceu que eu fiquei 5 dias, né? Depois do desligamento dessas duas empresas, eu fiquei 5 dias sem dormir. Fiquei ligado no 220, 24 horas por dia, 5 dias direto. E isso aconteceu já um susto, né, na vida da minha esposa. Minha esposa ficou super assustada, ela que vinha me chamar na frente do computador, eu trabalhando, na frente do computador, amor, vamos dormir, vamos ter que acordar amanhã. Eu, não, daqui a pouco eu vou, e aquele... Então eu já estava em surto psicótico, né? Então o surto psicótico não se dá do nada, é algumas coisas que vai acontecendo anteriormente, e aí eu já estava surtado psicologicamente. E ali eu fiquei 5 dias sem dormir. Não conseguia me desligar. Eu não me desligava. Ficava direto ligado no 220. E isso já estava num surto psicótico. A ponto de um dia eu passar mal. Comecei a passar muito mal. Fiquei com dores muito intensas no meu peito. Né? Fiquei com o coração acelerado, dores muito intensas no meu peito, onde minha esposa me levou para o hospital. Aí ela me levou para o hospital, e isso é importante, ela manteve a calma, ela manteve o controle emocional dela, me levou para o hospital, e ali foi minha primeira consulta com o médico em decorrente a esse transtorno de bipolaridade, a esse surto, né? A essa descoberta, né? Isso foi meu primeiro contato com a medicina. Né? E é importante eu parar agora e fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses. Porque eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que são irmãos e irmãs da igreja, né? E que estão me assistindo nesse momento. Tem caso, meus irmãos e minhas irmãs, que não há para se tratar com oração. Né? Porque ali quando eu estava sofrendo esse sofrimento mental, esse momento de angústia e aflição na minha vida, que eu fui levado para o hospital e aí fui na minha frequência cardíaca, no meu impulso, que estava tudo regular, que só foi um aceleramento cardíaco, só foi uma dor, né? Foi uma dor, e aí colocaram até na primeira consulta que foi por conta do luto, né? Perguntaram, fizeram algumas entrevistas conosco e a gente falou, ó, ele acabou de desligar do escritório, nós acabamos de sofrer um luto, e aí colocaram isso, que foi essa frequência cardíaca acelerada, foi por conta do luto, foi por conta do desligamento dessas duas empresas familiares. Isso que colocaram na nossa primeira consulta. E aí, meus irmãos, quando eu retornei para minha casa, eu pedi para minha esposa, meu amor, ore por mim, me unja, né? Fale com Deus, converse com Deus. Só que Deus, ele levanta os médicos justamente para nos tratar também. Só que, infelizmente, no nosso meio religioso, há um preconceito ainda. Né? Na sociedade não, porque isso tem acontecido muitas vezes, né? Muitas pessoas têm passado por alguma questão de depressão, crise de ansiedade, isso daí está muito comum hoje na nossa sociedade. A nossa sociedade está vivendo isso. E só que infelizmente ainda no seio da igreja, ainda dentro das igrejas, ainda tem um preconceito. E eu falei para minha esposa também concordou, noticie, né, o nosso pastor, que eu estou passando por
uma questão psicológica, mas fale para a igreja somente orar por mim, não alarmar a igreja, que seja algo bem discreto, né? Sigiloso. Júlio está passando por uma enfermidade psicológica, por favor, a igreja esteja orando. Amém. Só isso, né? Porque, infelizmente, existem pessoas ainda dentro das nossas igrejas que não sabem lidar com esse assunto. Por isso que nós estamos trazendo esse assunto até em vídeo, né? Para ajudar essas pessoas que nem sempre o surto ele pode ser tratado de forma espiritual. Não é porque, assim, pensando, né? Pensando na questão da igreja, né? Porque quando uma pessoa tem algum problema espiritual, ela também fica fora de si. Né? A pessoa que ela tem algum problema espiritual também fica fora de si. Parece, é semelhante a alguém que está passando por um sofrimento psicológico. E aí a igreja trata na questão espiritual. Só que não adianta orar, não adianta levar no ciclo de oração, não adianta. É importante orar, é importante buscar a presença de Deus para que Deus direcione aquela pessoa por um bom caminho. Então nós, como servos de Deus, como ministros do Evangelho que somos, como pastores, evangelistas, missionários, diáconos, presbíteros, né, nós obreiros do Senhor, nós precisamos sim ajudar essas pessoas nas questões espirituais, orando por elas, mas nós precisamos também encaminhá-las para a medicina, encaminhá-las para um tratamento psicológico. Né? Isso também é de grandioso valor, importantíssimo, porque o próprio Deus levantou a medicina, levantou os médicos, levantou as autoridades no assunto para cuidar de nós, para cuidar de toda a sociedade, de toda a questão da vida, não é mesmo? Então, essa é uma importância muito grande, né? E depois que eu pedi para minha esposa orar por mim, para me ungir, eu ainda estava em surto psicológico. E aí na primeira consulta foi sugerido, né, para minha esposa procurar uma ajuda psiquiátrica, né? E aí assim ela fez no segundo dia. E nessa que nós estamos indo para a casa da minha mãe para deixar o meu filho lá, né, para deixar o meu filho na minha mãe, para minha esposa me ajudar nesse encaminhamento, né, nessa prestação de serviço médico na questão da psiquiatria, no local do atendimento, eu estava com a cabeça muito acelerada, com a mente muito acelerada, a ponto de querer ser político, a ponto de pedir votos. Quando a pessoa está surtada, ela começa a alucinar. Pedir votos para algumas pessoas, para o Uber que eu estava pegando. Então, estava em alucinação. Então, eu estava em confusão mental. Eu tinha sofrido, no mesmo período, eu tinha sofrido um golpe de um mecânico. E nesse golpe que eu sofri, eu também senti algumas alucinações, que aquele cara queria me matar. E quando eu voltei para o local de infância, que eu tive uma briga, lá na infância eu tive uma briga com uma criança que era filho de uma pessoa que não era do bem, era do mal, e por eu ter batido naquela criança, aquele pai daquela criança, por ser uma pessoa que não é do bem, ia vir a me matar, e aí então entrei em muitas alucinações, confusão mental, fiquei com medo. Quando eu voltei pro local da minha infância, eu fiquei com síndrome do pânico, né? E eu não queria ficar com a minha mãe, nem com a minha mãe eu não queria ficar para minha esposa ir trabalhar, porque ela estava com medo. Vai que eu tinha outro colapso, né, mental, vai que eu tinha outra frequência cardíaca, e aí ela precisava de alguém para cuidar de mim, para me levar para o hospital se assim eu passasse mal novamente. Né? Então ela ia me deixar lá, na minha mãe. E aí isso não aconteceu por conta da síndrome do pânico que eu estava. Né? Eu estava com muito medo, muito assustado. Isso eu falei no vídeo anterior da questão do medo, que é envolvido com o choro, né? Envolvido com o choro do vídeo passado. Se você não assistiu, entre lá, assista. E aí eu estava nesse sofrimento mental, nesse sofrimento emocional. E fui levado mais uma vez, a minha esposa nesse dia nem foi trabalhar, não conseguiu ir trabalhar, porque eu não queria ficar na minha mãe, e ela também não podia trabalhar, não podia me deixar. Então ela teve que me levar no hospital, já atendendo já o que o médico recomendou ela me buscar uma ajuda psiquiátrica. E ela me levou para esse médico psiquiátrico. Lá nesse médico psiquiátrico, eu não parava de falar,
eu falava demais, e isso daí tá dentro da pessoa que está surtada, da pessoa que está com algum transtorno mental. E aí eu não parava de falar, falava da minha vida inteira, falava de todas as minhas alucinações que eu tive pro médico. E o médico então me receitou ali, na hora dessa prestação de socorro, dessa prestação de atendimento psiquiátrico, já me receitou. Eu tomei 2 medicamentos, olha só, e são 2 medicamentos muito fortes, que é o Aldol e o Clonazepam. Eu tomei esses 2 medicamentos e mesmo assim, para você ver que a pessoa está surtada, mesmo assim eu não dormi. Olha só que coisa. Não dormi com esses 2 medicamentos fortíssimos. O Aldol e o Clonazepam não conseguiram fazer eu me acalmar, né? E saí de lá já com uma receita do lítio e do risperidona, porque eu fui numa rede pública. Nessa rede pública eles encaminham, né, para a gente continuar o tratamento, né, em algum CAPS e aí tudo mais, né? E aí eu saí de lá com a receita do lítio e do risperidona, que são os 2 medicamentos que tomo até hoje, só que uma dosagem bem menor, como eu já disse no vídeo anterior hoje. E ali também na primeira consulta houve os primeiros diagnósticos, que foram burnout, que é o excesso de trabalho. Eu tive burnout, né, por conta de querer desenvolver, querer ir para cima, tudo mais. Eu tive a depressão, já entrei em estado de depressão, por isso que houve ali o meu primeiro choro, né, que estava já me dando indícios para uma crise de depressão profunda. E aí foi também diagnosticado, no mesmo dia foi diagnosticado uma suspeita, naquela época, no primeira consulta, foi uma suspeita de transtorno afetivo de bipolaridade. E aí isso daí foi diagnosticado depois do meu tratamento, que eu entrei em tratamento, em internação, e eu fiquei internado nos 2 hospitais, no hospital do estado e no hospital particular. E é esses 2 vídeos que talvez eu vou trazer nos próximos vídeos. E aí a pergunta pra gente encerrar esse vídeo aqui, foram bastante informações, pra gente encerrar esse vídeo aqui, como lidar com uma pessoa surtada? Como lidar com um surto? O que fazer? Né? Como acontece, eu já te falei dentro do meu depoimento pessoal. Agora eu quero te dar essa informação. O que fazer para você lidar com a pessoa que está surtada? Né? Primeiro de tudo, manter-se calmo. A minha esposa, graças a Deus, a minha esposa ela se manteve calma a todo instante. Foi fácil para ela? Não, não foi fácil. Talvez nós no futuro vamos fazer algum vídeo que ela esteja preparada para trazer como foi lidar com o surto, mas não foi fácil. Mas a primeira coisa a se fazer quando você vê uma pessoa surtada, com um pensamento muito acelerado, com algumas alucinações, com não conseguir dormir, o sono é importantíssimo, né? O sono é uma coisa muito importante para quem tem transtorno de bipolaridade. Se ele não tiver com sono regular, já é um sinal que ele vai surtar, já é um sinal que ele vai entrar em colapso mental. Então o sono é importante, a pessoa dormir de 7 a 9 horas, no mínimo. Alguém que tem transtorno de bipolaridade tem que dormir de 7 a 9 horas, no mínimo, né? Para não surtar. Né? Então a primeira ferramenta é a calma. É a calma. E o controle emocional. A pessoa tem que ter um controle emocional para lidar com a pessoa que está surtada. Porque a pessoa que está surtada, ela está com uma aceleração mental muito grande. E ela fica dona da razão. É uma dificuldade para você colocar alguma informação. Ó, vamos buscar um tratamento, vamos buscar uma medicina, vamos buscar tomar um remédio, se acalmar. Não, eu tô bem, me deixa, tá tudo certo, ó, eu vou... Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter calma e controle emocional. E a segunda e mais importante coisa que ela precisa fazer para lidar com a pessoa que está surtada é buscar ajuda da medicina, é buscar ajuda médica. Porque sem a ajuda médica é impossível a pessoa ela entrar em estado normal, ela voltar ao estado normal.
ao controle emocional, ao controle. Isso vai ser só através de tratamento, vai ser só através do diagnóstico, ver o que a pessoa tem, se ela tem algum transtorno, se é transtorno de bipolaridade, se é burnout, se é esquizofrenia. Existem vários transtornos. No meu caso foi bipolaridade, mas existem outros. Se ela está em crise emocional, se ela está em crise mental, se ela está em depressão, se ela está... Tem vários tipos de enfermidades psicossomáticas, enfermidades que tratam da mente. Então precisa-se de ajuda médica, de buscar ajuda médica. E é isso. Como lidar com a pessoa surtada? Manter-se a calma, o controle emocional e buscar ajuda médica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço aqui para vocês, encarecidamente, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Isso pode ser muito importante para alguém. Se possível, nos ajude a fazer com que esse canal cresça. Inscreva-se nesse canal, ajuda nós na divulgação desse canal. Eu sei que ainda está muito no início, eu preciso de me dar um pouco de tempo para me aprimorar ainda mais esses vídeos, fazer algumas edições melhores, fazer uma capa, fazer tudo isso. A gente precisa estudar para isso e eu preciso me concentrar nisso também para ajudar as pessoas terem esse acesso de forma mais profissional possível. E é isso, pessoal. Muito obrigado, um beijo, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.